Olá, queridos amigos, aqui quem fala é Edivan do canal Ancião Pregador e eu queria te convidar a orar ao nosso Deus. Pai querido que está no céu, queremos te pedir sabedoria para a presente mensagem. Em nome de Jesus, amém. Então, Salmo 32, versos 3 diz assim: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos. Então, se tem uma coisa que mantém uma estrutura física de pé, chama-se cálcio. Então, principalmente as mulheres precisam muito de cálcio após a menopausa, como nós bem sabemos. Isso vai manter os ossos firmes e protegidos contra a osteoporose e posteriormente por artrose, porque quando chega a artrose são um desgaste da cartilagem e fica praticamente irreversível, a não ser por uma cirurgia que não é fácil de se fazer. Então ele compara o corpo físico aqui como o corpo espiritual. Assim como o corpo físico precisa de alimento, o corpo espiritual também precisa de seu alimento. Então, a verdade é que Deus disponibilizou alimento para que nós estivéssemos ligados à fonte da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é através da oração. Oração pela manhã, oração meio-dia e oração à tarde. Era assim que Daniel manteve os seus ossos espirituais firme, na qual veio vento e trombadas e outras coisas, mas nunca ele foi abalado. Então a vida de Daniel foi pautada nisso aqui, no alimento espiritual, porque que ele sabia que o alimento físico era importante. Ele renegou a se contaminar com as iguarias do rei. E então ele sabia que o corpo físico dele precisava ser alimentado, mas o corpo espiritual também precisava. E por isso ele orava pela manhã, meio-dia e à noite. Não é diferente, amigos, de cada um de nós. Quando nós paramos de orar, quando nós paramos de estudar a Bíblia, automaticamente nós ficamos fracos espiritualmente. Isso nos traz uma aparência muito fácil de se identificar. Quando nós rejeitamos essas coisas, passamos já não frequentar a igreja, não ir aos cultos e não ter desejo. E osteoporose é enfraquecimento dos ossos e artrose também. Mas na vida espiritual existe uma coisa irreversível. Assim como a osteoporose ainda assim tem um certo como contornar as coisas através de cirurgia, mas a vida espiritual não tem. E a Bíblia diz que a maior enfermidade que existe, que Deus não pode fazer, e será se existe alguma coisa impossível para Deus? Na verdade, isso existe, que chama-se blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está me falando e te falando que eu não estou mais estudando a Bíblia, que eu não estou mais orando e que eu não estou indo mais à igreja, automaticamente eu não sinto mais desejo de orar, de estudar isso e aquilo. Isso se torna irreversível, porque Jesus disse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas todas as vezes que o Espírito Santo bata a porta do coração de alguém que está enfermo espiritualmente, a tal ponto ele fecha-se a porta. E nós sabemos que não tem como Deus fazer um milagre quando as pessoas não permitem. Por isso Jesus disse: se você crer, você verá a glória de Deus. O que tu queres? Sempre Jesus procurou o que tu queres. E alguns falaram: que eu veja de novo, que eu ande de novo. Então, amigo, se você está fraco na fé, Jesus está te procurando nesse momento. O que tu queres? Se foi esse o teu caso, você diga: Senhor, reaviva a minha fé, que eu ande de novo em teus caminhos. Certamente, se você fizer isso, se você vai clamar ao Senhor, Ele vai te ouvir e vai te responder de maneira positiva. E você vai ser uma nova pessoa, cheia do Espírito Santo. Agora que tem vontade de orar, vontade de estudar e de pregar a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. Assim como os discípulos, nada os
os deteram, nós também não iremos ser detidos, porque o poder do Espírito Santo é que nos vai motivar a pregar essa palavra. Ninguém fala, que a Bíblia até diz que o coração, a boca fala do que está cheio o coração. Se nós estiver cheio do Espírito Santo, das coisas de Deus, nós não temos outras coisas a falar se não for de Deus. O que Ele pode fazer, que fez por mim, que pode fazer por você. Que Deus nos abençoe, que Deus nos orienta e nos motiva a cada dia podermos alimentar de todo esse alimento. Estudo, oração e pregação. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.